Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar sobre classificação das plantas. Uma vez que nós estamos iniciando o assunto de botânica, e para a gente começar sobre esse assunto, eu vou começar trazendo aqui com vocês esse cladograma. Lembrando que no primeiro capítulo nós trabalhamos classificação dos seres vivos, nós aprendemos a interpretar os cladogramas, que são as chamadas árvores filogenéticas. Elas apresentam as relações de parentesco evolutivo entre os seres vivos. Então, basicamente nós temos como os principais organismos vegetais, nós temos aqui os grandes grupos, né? As chamadas briófitas, nós temos as plantas pteridófitas, as plantas gimnospermas. Então, nós temos aqui por ordem evolutiva, né? Nós temos as briófitas menos evoluídas, as pteridófitas e as gimnospermas, as evoluídas são intermediárias, e as plantas mais evoluídas são as angiospermas. Mas para comparar esses vegetais aqui, para saber quem é mais evoluído, menos evoluído, nós geralmente utilizamos as algas. As algas, nesse caso, elas não fazem parte do reino Plantae ou reino Metáfita, mas ela é utilizada como um grupo externo para que os biólogos saibam quem é um organismo mais ou menos evoluído. Ela serve como referência. Agora, eu trabalhei o assunto de algas no conteúdo que falava sobre os protistas, e eu expliquei qual era a diferença entre as algas e as plantas. E a principal diferença entre esses dois organismos é o fato de que as plantas, elas vão produzir, um embrião maciço que fica preso no interior do organismo materno, diferente das algas. Elas produzem embriões, mas esse embrião ele não depende do organismo materno para que ele possa sobreviver. As algas, elas pertencem ao reino dos protistas, não são plantas, então elas não apresentam um tecido verdadeiro. Nós utilizamos as algas porque elas possuem uma grande similaridade com as plantas, uma vez que elas possuem clorofila, elas promovem a fotossíntese, mas elas não são plantas. Algas não são plantas. Uma característica que a gente pode dizer que as algas, além de ter clorofila, elas possuem também celulose, formando a parede celular das suas células, assim como as células das plantas. A parede celular das células vegetais possui também constituição por meio de celulose. Então, nós temos aqui que, já que elas possuem essas características que são bem similares, nós podemos dizer que algas e plantas, elas possuem uma ancestralidade, então elas têm o mesmo ancestral comum, né? Este nó, para quem estudou o assunto de cladograma, nós temos aqui os entrenós e os nós. Cada nó desse aqui, nós temos aqui um ancestral comum. Então, o ancestral comum das plantas e das algas é o mesmo ancestral comum. Então, quais são as características que tanto as algas quanto as plantas possuem? Aí eu vou escrever aqui, ó, quais seriam essas características. Então, as algas e as plantas, elas possuem o que a gente chama de clorofila, que promovem o processo aí de fotossíntese. Uma outra característica que a alga e a planta possuem é uma parede celular formada por celulose, ou seja, uma parede celulósica, ou parede celular formada por celulose. Parede celular de celulose. Pronto. Vamos continuar aqui ainda falando do grupo dos vegetais. Agora, saindo das algas, esse ancestral comum aqui, que originou algas e plantas, ele continuou se diversificando, e aí ele começou agora, ao longo das diversas gerações, ele pôde agora fazer com que os seus descendentes possuíssem uma nova característica. No caso das plantas, a maioria elas apresentam uma certa independência. Então, o que foi que promoveu essa independência das plantas com relação ao ambiente aquático? Nós podemos citar, por exemplo, pessoal, a presença de uma cutícula. O que é uma cutícula? Ela é uma pele, ela é um tegumento que promove, pessoal, aí a capacidade da planta para que ela não perca a água facilmente para o ambiente. Então, ela não vai perder a água por meio da transpiração de maneira tão fácil.
Então isso vai possibilitar que a água retenha que a planta retenha a água no seu organismo. Uma outra característica também que a cutícula vai fornecer, tá, gente? Que a cutícula vai fornecer, ela tem a presença de estômatos. O que são os estômatos? Os estômatos, eles são aberturas que vão promover a transpiração. É por meio dos estômatos que ocorre o processo de trocas gasosas. Por meio dos estômatos acontece o processo de trocas gasosas. É onde o gás carbônico entra na folha e o oxigênio sai por meio do processo fotossintético. Uma das fases do processo de fotossíntese ocorre nos estômatos. E a principal característica que vai definir as plantas, o fato de um organismo ser um vegetal, uma planta, é a presença de um embrião, vou colocar aqui do lado, ó, um embrião maciço que fica retido no organismo materno. Então essa é uma característica das plantas, a presença do embrião maciço retido no organismo materno. Esse embrião maciço, como ele fica no organismo materno, quer dizer que ele depende nutricionalmente do organismo materno para que ele possa desenvolver o corpo do vegetal, nesse caso. Uma outra questão que eu gostaria de falar para vocês, voltando ainda para essa característica do embrião maciço retido no organismo materno, todas as plantas possuem essa característica porque ela pertence ao ancestral comum de todas elas. Como elas possuem essa característica do embrião maciço que fica retido no interior da planta, nós podemos dizer que toda planta ela é conhecida como embriófita. Então, quando você ouvir essa palavra embriófita quer dizer que todas as plantas possuem um embrião maciço retido no interior do organismo materno. Toda planta é embriófita. Todas as plantas possuem essa característica. O ancestral comum de todas as plantas, ele originou, olha aqui, ó, as plantas mais primitivas, chamada de briófitas. E também originou o ancestral comum das plantas mais evoluídas, que são as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Até aqui, nós temos aqui, no caso, as briófitas. Elas possuem características próprias que agora eu vou mencionar nesse nosso cladograma. Então, quais são as características que as briófitas possuem? Elas não possuem vasos condutores, então a gente diz que elas são avasculares. Ó, o termo vascular quer dizer vaso, presença de vasos. Então, esse A aqui quer dizer negação, quer dizer que as plantas briófitas não possuem vasos condutores. Quem são as briófitas? São os musgos, são plantas que não possuem vascularização. Plantas diminutas, elas são tão pequenas e o fato de elas não possuírem vasos condutores, que são estruturas internas, vão possibilitar o transporte da seiva no interior da planta. Nós temos nas plantas que possuem os vasos condutores, eles conduzem seiva bruta e seiva elaborada. Nessas plantas aqui, chamadas briófitas, elas não possuem. Então, a falta desses vasos condutores impossibilita que essas plantas sejam grandes. Geralmente vão ter tamanhos muito reduzidos. Só com a presença dos vasos condutores é que as plantas, elas passaram ao longo dos sucessivos processos evolutivos, elas passaram a ter tamanhos maiores. Justamente porque, como existe a questão dos vasos condutores, eles vão fazer com que a seiva bruta ou a seiva elaborada possa ser distribuída no corpo de uma planta que seja bem grande. E isso é importante no caso dos vasos condutores para que a planta consiga sobreviver. Continuando a analisar o processo evolutivo que formou os grandes grupos das plantas, nós podemos citar aqui, ó, nós saindo desse ancestral comum que originou as briófitas, que são plantas avasculares, plantas de tamanho pequeno, no caso dos musgos. Nós vamos agora seguir para o ancestral que originou as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Quais são as características que esse ancestral aqui passou a adquirir? Então, nós temos aqui uma característica nova, uma novidade evolutiva que passou a surgir, que foi a presença de vasos condutores. A presença de vasos condutores. O que são esses vasos condutores, gente? Xilema e floema são os vasos condutores que
que vão aí estar no processo de fisiologia vegetal, transportando a seiva bruta, no caso do xilema, e a seiva elaborada, no caso do floema. Então, essa nova característica possibilitou que, no caso aqui, as primeiras plantas que passaram a adquirir essa nova característica foram as pteridófitas. Mas não apenas as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas possuem essa característica, que são os vasos condutores. Como essas plantas tem essa característica, nós podemos dizer que pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são plantas vasculares, ou seja, são plantas traqueófitas. O que são plantas traqueófitas? São plantas que possuem vasos condutores. Permitiu que essas plantas pudessem ter um tamanho maior. Nós podemos citar, como no caso das pteridófitas, as samambaias. As samambaias, não apenas as samambaias, nós temos o exemplo das avencas, a cavalinha, o psilotus, tá? Eu vou trabalhar com vocês quando nós estivermos estudando esse grupo, eu vou mostrar a imagem de cada um. Então não se preocupe, mas a que vocês mais conhecem são as samambaias. São plantas que geralmente são utilizadas para ornamentação. Por possuírem os vasos condutores, possibilitou uma maior exploração do ambiente terrestre. E também essas plantas, no caso das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas conseguiram explorar mais o ambiente terrestre. Agora, falando somente das pteridófitas aqui, elas ainda, nesse caso, não, mesmo adquirindo a presença dos vasos condutores, possuíam uma certa dependência da água para a reprodução. Então, essas plantas aqui, elas possuem os gametas delas para que elas pudessem promover o processo aí de fecundação. Elas precisam da água, elas têm dependência de água para a sobrevivência. Elas possuem a formação dos esporos, que vão ali ajudar na formação dos indivíduos adultos, que são da fase haploide. Nós vamos trabalhar o ciclo reprodutivo das pteridófitas e nós vamos ver que todas as plantas, não apenas as pteridófitas, mas todas elas possuem um ciclo de vida de alternância de geração. Ela tem uma fase de ciclo de vida que é haploide e uma fase do ciclo de vida que é diploide. Então, as pteridófitas, elas possuem dependência, elas dependem da água para a reprodução. Será que é só as pteridófitas? Não. As briófitas também, elas dependem da água para a reprodução, porque elas vivem em ambiente aquático e os gametas dessas plantas, eles se locomovem por meio da água para poder eles conseguirem fecundar. Então, o ancestral comum que gerou as pteridófitas, ele gerou o ancestral comum também das gimnospermas e angiospermas. E qual foi a novidade evolutiva que surgiu nesse ancestral comum aqui? A presença de sementes. Olha aqui, essa nova característica, ela proporcionou independência da água para o processo evolutivo. Para o processo reprodutivo. A presença de sementes. As sementes, elas estão presentes tanto nas gimnospermas quanto nas angiospermas. A diferença é que as gimnospermas, elas produzem sementes nuas, ou seja, ela não tem fruto, não existe presença de fruto. A planta, ela produz uma estrutura chamada estróbilo, e esse estróbilo vai estar repleto de sementes. Nós temos o exemplo do pinhão, dos pinheiros, aqueles que são muito utilizados na produção de árvore de Natal. No sul do Brasil, nós temos as araucárias, formando um bioma chamado Floresta das Araucárias. São plantas gimnospermas. Nos pinheiros não existe a presença de flor, elas têm o estróbilo, tá? Agora, esse ancestral comum aqui, ele desenvolveu as gimnospermas, que possuem sementes nuas, mas ele desenvolveu também as angiospermas. Qual foi a novidade evolutiva que veio surgir com as angiospermas? A presença de flores e frutos. Se com a presença da semente existia a independência da água para a reprodução, com a presença das flores e frutos, ela aumenta a chance de haver o processo de reprodução sexuada com maior efetividade. Então, as flores, elas aumentam as chances de polinização cruzada, o que aumenta a variabilidade genética. E os frutos, eles vão auxiliar para que as sementes possam sofrer um processo de dispersão mais efetivo. Os frutos,
eles vão possibilitar o processo de dispersão das sementes e faz com que essas plantas tenham maior possibilidade de explorar o ambiente terrestre. Então eu mostrei aqui para vocês de uma maneira bem geral a árvore filogenética. Então, só resumindo aqui, todas as plantas são embriófitas. Por quê? Porque elas possuem embrião maciço retido no organismo materno. Nós temos plantas vasculares e plantas avasculares, tá? As vasculares são as traqueófitas. As vasculares são as traqueófitas, porque possuem a presença de vaso condutor. As briófitas não são vasculares, então elas são avasculares, tá? Aqui é a característica delas. Uma outra questão que eu gostaria de mencionar para vocês é que briófitas e pteridófitas, elas não possuem a fase do ciclo de vida de reprodução sexuado evidente, ou seja, a parte do ciclo de vida em que elas se reproduzem sexuado é escondido. Então a gente diz que elas são chamadas de plantas criptógamas. Plantas criptógamas, cripto quer dizer escondida. Escondido o quê? A fase do seu processo de reprodução sexuado, né? Que é a fase em que ocorre a formação de gametas, os gametófitos, é escondido. Quando eu estiver trabalhando sobre as briófitas e as pteridófitas, nós vamos entender melhor por que esses dois tipos aqui são chamados de criptógamos. As plantas gimnospermas, olha aqui, ó, plantas gimnospermas e angiospermas, elas são chamadas de fanerógamas. Quer dizer o quê? Que essas plantas, elas possuem o ciclo de vida sexuado evidente. Nós podemos ver o processo de reprodução sexuada acontecendo, no caso, por exemplo, na formação das sementes, das flores e dos frutos. No caso das briófitas e pteridófitas, nós não conseguimos ver tão evidentemente a fase da planta em que ela está produzindo gameta. Então é isso, pessoal. Eu queria trazer esse esquema de forma resumida. Vou deixar esse esquema no link onde vocês vão poder baixar, não essa imagem aqui, mas uma outra imagem bem melhorada. Obrigado pela atenção de todos. Até mais.